Esta é a história de Mary Jones, uma menina que vivia com os pais numa casa simples no país de Gales. Assim como eles, ela também não sabia ler. Todos os domingos, Mary ia à igreja, cantava os hinos, mas tinha muita dificuldade para entender as palavras do sermão. Mesmo assim, Mary Jones sentia um carinho especial pelo livro que o pastor carregava, a Bíblia Sagrada. Quando Mary completou 10 anos, foi matriculada na escola que chegou ao vilarejo. Em pouco tempo, tornou-se uma boa aluna e foi chamada para ler em voz alta uma passagem da Bíblia Sagrada para seus colegas de classe. Certo dia, a senhora Evans, que sabia do amor de Mary pelo livro sagrado, convidou-a para ir à sua casa para conhecer de perto a Bíblia da família. Com todo cuidado, Mary virou lentamente algumas páginas e logo mergulhou em suas histórias. Foi então que percebeu como seria bom se tivesse a sua própria Bíblia. Mas naquele tempo era muito difícil conseguir uma Bíblia, pois era um livro muito caro e raro de ser encontrado. Mas Mary estava decidida. Começou a trabalhar duro e guardar cada centavo que ganhava. Após 6 anos de dedicação, finalmente conseguiu juntar o suficiente para comprar um exemplar do livro sagrado. Porém, ainda havia mais um obstáculo para conquistar o seu desejo. Mary teria de percorrer longos 40 quilômetros até a cidade de Bala, único lugar onde era possível comprar Bíblias. Em busca de seu sonho, Mary, agora com 16 anos, seguiu viagem com a bênção dos pais e de Deus. A pé e descalça, atravessou vales, ribeirões. Cansada, chegou a duvidar se alcançaria o seu objetivo. Anoiteceu e as luzes ao longe fizeram o coração de Mary disparar. Era a cidade de Bala. Ali percorreu casa por casa à procura do pastor Thomas Charles, o homem que poderia ter a Bíblia que ela tanto desejava. Na casa do pastor, contou toda a sua história. Ele ouviu cada palavra, mas ao final lamentou: a única Bíblia em galês já está reservada para outra pessoa. Neste momento, a esperança deu lugar à decepção e ao sofrimento. E ela perguntou: então vou voltar para casa de mãos vazias, sem a minha Bíblia? Mary chorou, desconsolada. Sensibilizado com a história de Mary Jones, o pastor lembrou que outro comprador também falava outros idiomas e decidiu: você merece ter a sua Bíblia. Aqui está. As lágrimas de Mary deram lugar a um imenso sorriso de satisfação e alegria. Ela abraçou sua Bíblia e agradeceu emocionada: obrigada, muito obrigada, pastor. Assim, ela começou sua viagem de volta, cheia de felicidade e abraçada à sua Bíblia. Quando chegou em casa, foi recebida de braços abertos pelos pais. Naquela noite, a família Jones se reuniu e pela primeira vez, Mary abriu a Bíblia em sua casa e leu o Salmo 150. Aleluia! Louvem a Deus no seu templo. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! A família Jones agradeceu a Deus pelo maravilhoso tesouro, uma Bíblia na sua própria língua. Foi assim que Mary Jones se tornou parte de uma grande história. Depois desse dia, o pastor Thomas Charles reuniu outros líderes de igreja para que se dedicassem a fornecer mais Bíblias ao país de Gales. E a ideia deu tão certo que foi criada uma sociedade bíblica para fornecer Bíblias ao mundo inteiro.
Assim nasceu, em 1804, a primeira sociedade bíblica. Em todo o mundo foram criadas sociedades bíblicas. E em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, que hoje é uma das que mais distribui o livro sagrado. Junto com outras mais de 140 sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, vem realizando o sonho de muitas Mary Jones, de diversas partes do planeta. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você já guardou dinheiro para alguma coisa, mas eu garanto que você não guardou 6 anos do seu salário para comprar uma Bíblia. Quem tem celular? Alguém não tem celular? Eu conhecia uma pessoa que não tinha celular. Não preciso disso, não preciso de WhatsApp, não preciso nada. Até que nós apresentamos o WhatsApp para ele, que é meu pai. Hoje, todo dia, 6 horas da manhã, ele manda bom dia para a família toda. Ele se apaixonou por isso. Celular. E o celular pode fazer outras coisas fantásticas além de falar. Ele pode ter a Bíblia aqui dentro. E hoje é o dia da Bíblia. E hoje eu quero pensar com você, eu quero refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Muito além disso, eu quero pensar para você como isso chegou até nós, como nós temos que dar valor àquilo que nós temos, que é a palavra do Senhor. O pastor usou um termo que é perfeito para descrever. Nós temos privilégio de morarmos num país livre, de morarmos num país onde há traduções que nós queiremos, da maneira do português que nós melhor nos adaptemos, e moramos num país onde nós não somos perseguidos. Nós podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar, nós podemos levar a Bíblia em qualquer lugar, que nós não estamos correndo risco com a nossa própria vida. Essa imagem que você está vendo aqui foi de um dia da Bíblia que nós fizemos em 2004, aqui nessa igreja. E nós expunhamos diversas Bíblias, diversas traduções, né? Tinha alguém que tinha uma Bíblia em inglês e trazia para nós vermos. Uau, que legal! A Bíblia em inglês. Não sei se dá para ver direito na foto, mas aqui a primeira Bíblia era a primeira Bíblia online. 12 CDs. Aí você tinha que instalar no seu IBM Aptiva. Se tivesse algum CD riscado já era. E para você ter talvez 3 ou 4 versões, alguns mapas, alguns comentários. E o tempo passou. A tecnologia se evoluiu. E hoje nós temos a Bíblia no aplicativo. A YouVersion é o aplicativo com maior número de downloads gratuitos que existe na plataforma, tanto Android como iOS, como também do Windows. Já são 400 milhões de dispositivos com a Bíblia instalada. É muita gente, é muita gente. Além dos 400 milhões, esses 400 milhões têm à sua disposição mais de 2.000 versões da palavra do Senhor. Em 1.351 idiomas. Quando eu vi esse número, eu me espantei. Falei, uau! Quanto idioma que tem, que existe. E eu fui correr atrás. Ao todo, entre idiomas, dialetos, são 7.000 idiomas. 7.000 idiomas, irmãos. Pesquisando um pouco mais, eu vi que desses 7.000 idiomas, 3.883 línguas, elas possuem já traduções parciais ou completas da palavra do Senhor. Sendo que 683 línguas existem já com a Bíblia completa. Lembre-se, 7.000 idiomas, apenas menos de 10% tem a Bíblia completa. Essa quantidade de traduções já abrangem 5,4 bilhões de pessoas. A estimativa é que nós estamos em 7,7 bilhões no mundo. O Novo Testamento está disponível em 1.829 línguas, isso já atinge 634 milhões de pessoas, e pelo menos um livro da Bíblia está disponível em 1.371 línguas, que falam pelo menos 243 milhões. Mas veja,
1.200 línguas estão em processo de tradução. Já são, que englobariam 130 países, com o potencial de impactar 1,4 bilhões de pessoas com a tradução da Bíblia na sua língua nativa. Mas o número que nos alerta é esse número aqui embaixo. 1.660 línguas ainda não possuem nenhuma tradução da palavra do Senhor. São cerca de 180 milhões de pessoas, não tem um capítulo traduzido por completo. Talvez existam versículos, talvez existam trechos da palavra do Senhor, mas não tem um capítulo completo, não tem um livro completo e não tem a Bíblia completa. São 180 milhões de pessoas. Quantos habitantes nós temos no Brasil? 210 milhões. Nós ocupamos a 5ª posição no número da população mundial. 180 milhões é o país inteiro da Nigéria, que ocupa a 7ª posição mundial da população. É muita gente ainda sem acesso à palavra do Senhor. Por isso, mais uma vez, a palavra que o pastor usou para descrever, nós somos privilegiados. Nós temos pelo menos 15 versões dela em português. Além de versões, nós temos bíblias de estudos, nós temos teologia sistemática, nós temos atlas, tem tudo que você pode usar para fazer um bom estudo da palavra do Senhor. Esses dois logotipos são ferramentas, uma gratuita, a primeira é gratuita, a segunda é uma ferramenta paga, mas ela te dá um panorama completo da palavra do Senhor. É muito interessante quando nós podemos abrir a Bíblia, estudar a palavra como um todo, como a cultura local, como o idioma local, as suas culturas, e essas são ferramentas que estão disponíveis para nós. E se você tem tempo, se você tem recurso, eu recomendo você no seu momento de devocional, no seu momento de estudo, que você separe, busque informações, saia só do seu... Não estou falando mal, tá? É necessário, é bom, mas saia só do seu devocional. O devocional, ele é uma entrada para aquilo que Deus quer falar com você através da Bíblia. O devocional é bom porque ele te alimenta para querer saber mais. E você buscar recurso e buscar mais conhecimento, porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela se renova cada vez que você lê a Bíblia. Deus fala com você de uma maneira diferente. E isso é fantástico na Bíblia. Isso não tem software que mude, isso não tem ferramenta que mude a maneira que Deus trabalha conosco quando nós temos a Bíblia, lemos a Bíblia, quando usamos a Bíblia, mas principalmente quando nós praticamos aquilo que a Bíblia fala. Hoje eu quero pensar com vocês, basicamente, sobre o final do versículo de um trecho do Sermão do Monte. Você sabe que a Bíblia, nós podemos usá-la como uma ferramenta para alimentar e fundamentar o nosso conhecimento em Cristo. Nós temos que estar alicerçados na palavra. Veja bem, o alicerce é algo necessário dentro da construção. Eu acho que você chegou a acompanhar algumas vezes algumas notícias recentes dos prédios que desabaram, né? Tivemos os casos recentes lá de Fortaleza, um pouco mais passado no Rio de Janeiro e em maio do ano passado, lá no caso do Paissandu, em São Paulo, que aquele prédio pegou fogo e logo depois ruiu. E quando a gente começa a ouvir e ler reportagens sobre as investigações dos casos, a gente vê desculpas como essas. Foi erro de cálculo, tanto no projeto como na reforma. Foi falta de manutenção. O prédio caiu pela falta da execução, a falha da execução das reformas, das colunas. Veja esse que foi feito essa última frase foi feito para descrever o que aconteceu em Fortaleza. O alicerce, que deveria ser para um prédio de 3 andares, sustentava um prédio de 7 andares. Lá no caso de Fortaleza, foi só tirar um pouquinho
do reboque da coluna lá do subsolo, onde era o estacionamento, que o prédio já ruiu. Veja a importância do alicerce dentro do prédio. E Jesus, quando ele vai falar e quando ele fala sobre os construtores, ele está fazendo essa analogia. O alicerce na nossa vida também é algo estritamente fundamental e necessário. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouco no final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, onde Jesus está encerrando o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, nós encontramos alguns ensinamentos, alguns conceitos, alguns mandamentos que o Senhor Jesus deixou para que nós tivéssemos relacionamentos saudáveis, tanto com os nossos irmãos e tanto com Ele, com Deus Pai. O Sermão do Monte, a partir do capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre o caráter do cristão, que são as bem-aventuranças. Ele fala da influência do cristão, de nós sermos sal, de nós sermos luz. Ele fala da justiça do cristão, Cristo, o cristão, a lei, a concupiscência, a fidelidade no casamento, honestidade nas palavras, a justiça do cristão como não vingança e amor ativo, a verdadeira religião do cristão, que não é a hipocrisia, mas a religião real, a oração do cristão, não aquela mecânica, mas aquela refletida, a ambição do cristão, não em coisas materiais, na segurança material, mas sim em direção a Deus, o relacionamento do cristão com os irmãos e com seu pai, o relacionamento do cristão em relação aos falsos profetas, e por último, Jesus fala sobre o compromisso do cristão, que é uma escolha radical. E é uma escolha radical, porque ou você obedece, ou você desobedece. Vamos meditar nos últimos 4 versículos do Sermão do Monte. Mateus 7, 21 a 23 e depois Mateus 7, 24 a 27. O primeiro trecho fala assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, não expulsamos demônio em Teu nome, e não realizamos muitos milagres em Teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Mateus 7, 24 a 27. Ouve minhas palavras, quem ouve minhas palavras e pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem a chuva, as inundações, os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Veja aqui o porquê que o título desses 2 versículos é uma escolha radical. Ou você obedece, ou você obedece. Ou você desobedece. Ou você ouve e pratica, ou você ouve e não pratica. Essa é a diferença dos 2 construtores. Os 2 ouviram. Um praticou, outro não praticou. No primeiro momento, nesses 2 primeiros versículos, Mateus 7, 21 a 23, nós vemos que Jesus nos adverte sobre duas alternativas inaceitáveis. A primeira delas, que é o primeiro trecho, é a profissão de fé meramente versal, ou seja, simplesmente falado, não demonstrado em ações, não demonstrado em prática, não demonstrado no seu dia a dia. E a segunda advertência é o conhecimento meramente intelectual, ou seja, não adianta nada você receber, não adianta nada você meditar na palavra do Senhor, não adianta nada você vir ao culto, não adianta nada você ir no grupo de comunhão, não adianta nada você ir na EBD, não adianta nada você fazer seminário, não adianta nada você adquirir conhecimento se você não pratica. Se tudo isso ficar dentro da sua mente e não for prática diária da sua vida. Escolhas radicais. Jesus nos adverte.
a profissão de fé meramente verbal e o conhecimento meramente intelectual não servem para nada. São desobediências. Simplesmente você está desobedecendo aquilo que Cristo deixou para as nossas vidas. Vamos meditar nessa manhã especificamente sobre os últimos 2 versos do texto do construtor. Jesus ele começa essa parábola falando do modo que o sábio construiu a sua casa. Logo depois, ele coloca à prova a qual a casa passou. E no terceiro momento, ele fala sobre o resultado dessa prova e o motivo do resultado. Logo em seguida, Jesus faz isso, mesma coisa com o segundo construtor. Ele fala sobre o modo que o construtor não sábio construiu a casa, o modo que ele edificou a sua casa sobre a areia, e depois a consequência que foi a chuva, a chuva veio e como consequência a destruição da sua casa. Jesus nos adverte nessa parábola que a profissão sem fé e sem consequência de mudança no modo de viver é vazio. É aquilo que nós acabamos de falar. Não adianta nada você ter conhecimento, não adianta nada você saber o que é certo, o que é errado, se você continua praticando aquilo que é errado. Você aprendeu à toa, você não conseguiu colocar isso em prática. Você é como o segundo construtor. Você sabe o que é necessário, mas você não fez aquilo que era necessário. Vamos analisar, passo a passo, o que o primeiro construtor fez e aquilo que o segundo construtor fez ou deixou de fazer. O primeiro construtor, a Bíblia nos fala que ele era um homem sábio, e ele ouviu e ele colocou as palavras em prática. Ou seja, ele era... Abriu. Ele conseguiu construir a sua casa sobre a rocha. Eu não sei se você já chegou a pensar sobre exatamente uma casa em cima de uma rocha. Talvez você vai ter que fazer uma fundação, você vai ter que perfurar essa rocha, mas, com certeza, ele é o melhor lugar para se edificar uma casa. Não existe coisa mais firme do que a rocha para se edificar. Alguém discorda disso? Os engenheiros presentes aqui discordam disso? Porém, você vai ter muito trabalho. Furar uma rocha não é fácil. Cavar a terra com aquelas cavadeiras, eu não sou um cara muito de prática de trabalhos manuais, mas já fiz. Cavar aquele negócio dá trabalho. Abrir aquele buraco, tirar a terra, chegar até uma estrutura, até uma fundação boa, adequada para a construção que você quer fazer, vai dar trabalho. Mas é necessário. Por isso, o homem sábio, ele edificou a sua casa sobre a rocha. Ele foi sábio e precavido. Por que precavido? Ora, se vier a chuva, qual o melhor lugar para estar a sua casa fundamentada? Sobre a rocha. Se você pensar na época de Jesus, lá na Palestina, existiam uns rios que durante o verão eles secavam, e à beira, no leito do rio, haviam espaços, areias e até mesmo sombras que, a primeiro momento, seriam adequados a se construir qualquer tipo de casa. Ah, que bom, tem uma sombra aqui. Nossa, gostoso aqui, um lugar tranquilo, né? Mas se você não conhecesse o local, você viria que só aquela terra, bom, já é o suficiente. Mas o sábio, ele edificava. Se você procurar essa mesma parábola contada no livro de Lucas, você vai ver que Lucas, no Evangelho de Lucas, tem a descrição que o construtor sábio, ele tira a terra, ele varre a areia solta para fazer o seu fundamento. Ou seja, enquanto o rio estava seco, enquanto não havia o rio ali, aparentemente era um local tranquilo para se edificar uma casa. Porém, quando o inverno chegava, lá para setembro começavam as chuvas mais fortes, aquele local não era mais tranquilo.
As chuvas inundavam o rio, enchiam o rio, e aquele rio virava um negócio muito forte, e quem não estava estabelecido com um fundamento lá embaixo, a casa ia embora. Por isso, ele era prevenido, precavido, sábio, estabeleceu a sua casa sobre a rocha e prevenido, porque ele sabia que a chuva poderia acontecer com o rio dele, com a casa dele. Ele pensava na segurança. Quem hoje é capaz de morar no local onde a Defesa Civil interditou, com risco de desabamento ou com risco de o telhado cair ou qualquer estrutura física? Ninguém, porque você vai estar colocando a sua vida em risco. Se nós analisarmos, perdão, irmãos, se nós analisarmos as estruturas das casas daquela época, a própria Bíblia nos dá fundamentos que eram casas simples, não eram sólidas igual nós temos hoje. Se nós abrirmos em Mateus 6,19, a palavra do Senhor fala que os ladrões podiam furar as paredes e entrar. Não existia cimento, as pedras eram caras, então só os ricos, os bem abastados, poderiam utilizar pedras para a sua casa. O teto era feito de palha, de terra, e podia ser facilmente aberto. Mais uma vez, demonstra a importância do alicerce dentro da casa. Se as paredes são fracas, se o teto é fraco, se o teto é frágil, veja a importância que tem o alicerce em toda a estrutura da casa. O sábio, ele edificou a sua casa sobre a rocha, ele foi precavido e ele pensou muito na segurança. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como nós podemos aplicar isso no nosso dia a dia? Primeiro, a pessoa que ouve as palavras do Senhor, as pessoas que colocam isso em prática, ela tem a sua vida alicerçada em Cristo. Ela tem a sua vida alicerçada no Evangelho de Jesus. As provas, as tentações, as enfermidades, as lutas, as enfermidades e tantas outras coisas que nos acometem no nosso dia a dia são as chuvas, são os ventos que batem sobre a casa, mas se ela está alicerçada sobre a rocha, isso atinge, mas logo passa. Nós continuamos firmes na rocha que é Jesus. Uma pessoa prevenida, o construtor foi prevenido. Como nós aplicamos isso no nosso dia a dia? Simples, colocamos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Irmãos, nós temos o privilégio, mais uma vez, de morarmos num local onde nós podemos frequentar os cultos, onde nós podemos ler a Bíblia, onde nós podemos estar em comunhão com os nossos irmãos, onde nós temos acesso à internet, onde nós podemos buscar informações sobre a teologia, sobre Deus, sobre qualquer outra coisa. Basta a gente colocar isso em prática dentro das nossas vidas, no nosso dia a dia. E não só ouvirmos, não só lermos, não só recebermos, mas primeiro, colocarmos em prática. E segundo, compartilharmos isso com outras pessoas também. Ele desfrutou de segurança. Uma aplicação para as nossas vidas no dia de hoje é que nós temos duas obrigações. Jesus dá essas duas obrigações. Primeiro, de ouvir e de colocar isso em prática. Irmãos, sabe que o alicerce é algo que nós não vemos na casa de ninguém. Você pode ter duas casas exatamente iguais por fora, mas o alicerce em uma pode estar saudável e na outra não existir. E muitas vezes nós temos o preceito e a ideia de que o que as pessoas não veem, eu não preciso me preocupar. Você já parou para pensar sobre o saneamento básico? Veja que o Brasil hoje tem mais de 48% da sua população ainda sem o saneamento básico. Por quê? Porque político não gosta de fazer saneamento básico. Porque não aparece. O que aparece é fazer o portal da cidade, é fazer a nova prefeitura, é fazer ginásio. Isso aparece.
Mas o saneamento básico é tão importante quanto um alicerce. No ano de 2017, houveram mais de 300 mil internações pelo SUS por diarreia, pela falta do saneamento básico, pela falta do esgoto. Olha a importância do saneamento básico, olha a importância do esgoto, olha a importância do alicerce nas nossas vidas. É algo que não aparece, mas é algo que nos sustenta, é algo que nos mantém. Nós vimos aquilo que Jesus deixou como exemplo do primeiro construtor. Edificou a sua casa sobre a rocha, ele foi um cara prevenido, ele pensou na segurança. E tudo isso a gente pode contrastar com o segundo construtor. Ele ouviu, mas não praticou. Ele construiu a sua casa sobre a areia. E a partir do momento que você não tem o alicerce, a obra se torna mais rápida. Alicerce demora. Eu lembro quando eu estava fazendo a reforma da minha casa, eu ia lá e não via nada. Falei, caramba, mas vocês trabalharam e fizeram nada até agora? Não, a gente está fazendo a fundação, seu Erno. E foi assim durante boas semanas. Parecia que eles iam lá e ficavam enrolando só. Mas eu vi o quão importante é. Pois você chove, tem ventos fortes, Valinhos tem tempestades, e eu nunca vi uma rachadura dentro da minha casa. Se não fosse o alicerce, não seria assim. Demora, mas é necessário. O segundo construtor, ele evitou o trabalho árduo, como aquilo que eu falei, pegar uma cavadeira e estar lá, abrindo buraco por buraco, para colocar uma viga, para colocar uma coluna, para depois concretar, para depois sim a casa subir, demora, dá trabalho. E ele agiu de maneira imprudente. Ele talvez não conhecia o risco daquele rio que se encheria e poderia levar a sua casa embora. Até mesmo sua casa com ele ir embora. Como nós aplicamos isso na nossa vida? A casa sobre a areia é uma vida sem entendimento, sem bom senso, sem discernimento. Como nós evitamos o trabalho árduo? A partir do momento que você não gasta e você não investe tempo nas suas disciplinas espirituais, no seu tempo de oração, no seu tempo de estudo da palavra do Senhor, no seu tempo de comunhão. Veja, é exatamente igual a casa. As duas casas podem ser idênticas por fora. Dois cristãos podem ser idênticos por fora, mas você não sabe qual deles tem uma vida de oração e qual deles não tem uma vida de oração. Você vai saber depois, quando as tentações vierem, quando as provações vierem, quando as tempestades vierem, quem vai ficar de pé e quem vai cair. Aí sim a gente demonstra quem está estabelecido realmente sobre a rocha, que é Jesus. E o imprudente pensa somente no presente, não pensa no futuro. Nós já ouvimos por várias e várias vezes que a partir do momento que nós tomamos uma decisão, nós temos que pensar em dois momentos: no agora e na nossa vida eterna. Tudo que nós fazemos nessa vida, ela é refletida de alguma maneira na nossa vida eterna. E aonde que é mais importante, querido? Aonde que você tem que buscar a verdadeira felicidade? Aonde que você vai viver a eternidade? É na vida agora, na sua vida presente, ou na sua vida eterna, na sua eternidade? A título de conclusão, o que nós podemos ver no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, quando Jesus fala sobre o Sermão do Monte, são ensinamentos práticos para a nossa vida. E quando Jesus finaliza o Sermão do Monte, ele quer mostrar uma diferença clara entre o cristão e entre o cristão aparente. Entre aquele que só aparenta ser cristão. Entre o cristão que está estabelecido sobre a rocha, e podem vir as provações, e podem vir as tentações, as adversidades, as enfermidades, e ele vai passar, ele vai sentir tudo aquilo, mas ele vai estar lá, sobre a rocha, que é Jesus. Ou aquele cristão que na primeira tentação, no primeiro momento, na primeira enfermidade, já joga tudo para cima e fala, não, isso não é para mim.
Essa é a grande diferença de estarmos estabelecidos sobre a rocha. Uma vida cristã estabelecida na rocha é uma vida com profundidade, com firmeza, é uma vida segura nos ensinamentos que Deus tem para nós. E hoje nós estamos comemorando o Dia da Bíblia. E a maior fonte de conhecimento que você pode ter sobre o Senhor Jesus é a palavra do Senhor. Nós temos vários conceitos sobre igreja, sobre família, sobre a vida, que são conceitos que vieram da palavra do Senhor. E por isso nós temos a segurança de que estão certos, de que estão firmados, que nós estamos seguros na palavra do Senhor. Se nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós no Sermão do Monte, queridos, são 3 capítulos, que se você colocar em prática, 80% dos mandamentos e das ordens do Senhor Jesus estão lá. É fantástico, é incrível. E hoje, como comemoramos o Dia da Bíblia, a Sociedade Bíblica do Brasil nos desafiou a pensarmos em 3 verbos para que nós coloquemos em prática no nosso dia. Primeiro é ler, e depois viver, e depois compartilhar. Mas o grande desafio é tirar o depois. O grande desafio é ler, vivendo e compartilhando a palavra de Deus. Eu gosto de falar que a Bíblia que muitas pessoas irão ler durante a sua vida pode ser você. Por isso a importância do último verbo, que é o compartilhar. Ler, vivendo e compartilhando a palavra do Senhor. Nós temos o grande privilégio de termos a Bíblia em diversas versões, em diversos idiomas, em qualquer horário, em qualquer lugar nós podemos abrir a nossa Bíblia. Mas nós temos também o dever, a partir do momento que nós lemos a Bíblia, de colocarmos ela em prática. E o dever também de sermos sal, de sermos luz. Por isso, o compartilhar. O desafio que eu tenho para você nessa manhã e que eu tenho para mim nessa manhã é colocarmos esses 3 verbos como desafio diário na nossa vida. Primeiro, ler. Gaste, invista um tempo para você estudar a palavra do Senhor. A gente acha tempo para tudo. A gente acha tempo para o Netflix, a gente acha tempo para as redes sociais. Essa semana eu falei com uma adolescente do nosso grupo e eu perguntei para ela, quanto tempo você passa no Instagram, que é uma das redes sociais dela? Eu falei, não sei. Eu falei, abre seu celular que a gente consegue ver por gráfico o quanto tempo você gasta. Em uma única rede social, em um único dia, ela gastou 3 horas e meia. Uma rede social. Depois tem o Facebook, depois tem o WhatsApp, depois tem não sei o quê. Ainda ela estuda para vestibular, etc, etc, etc. Falei, abre o aplicativo da Bíblia. Ela falou, não tem aplicativo da Bíblia. Mas eu tenho ela em papel. Falei, já é alguma coisa. Aonde está a sua Bíblia? Está lá em casa. Qual foi a última vez, com toda sinceridade, qual foi a última vez que você abriu? Há 2 semanas no culto do Atos. Pelo menos ela trouxe a Bíblia. Né? É ótimo. A gente acha tempo para tudo. São prioridades, irmãos. Eu entendo que a sua família é prioridade. Eu entendo que você tem os seus compromissos com o seu trabalho, com a sua igreja, com o seu ministério. Mas há algo muito mais importante que isso, que é o seu compromisso com Deus, é o seu relacionamento com Deus. Invista. Encontre um tempo, você vai achar um tempo para abrir a Bíblia e meditar na palavra do Senhor. Mas eu já li a Bíblia toda. Deus fala uma nova verdade cada vez que você lê a Bíblia, mesmo que você já tenha lido 15, 20, 30 vezes o mesmo versículo. Ler, viver, ou seja, coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Seja a diferença na vida das pessoas, seja sal, seja luz. Abençoe a vida do seu próximo.
dê uma palavra de bênção, seja exemplo na fila do banco, quando está todo mundo reclamando, não reclame, não murmure, faça a diferença, seja a luz no meio das trevas e compartilhe, fale das boas novas. Se você está aqui hoje, nessa manhã, é porque alguém falou de Jesus para você. Alguém se importou com você. Ah, mas eu vi pela internet. Alguém preparou, alguém orou, alguém fez aquilo lá por você. Jesus é tão grande, o amor dele é tão imenso, que a gente não pode deixar só para nós. Já veja a dificuldade das 180 milhões de pessoas que não têm acesso à palavra do Senhor. O reverendo John Stott fala que a evangelização mundial, ela não é só impossível, mas ela se torna inconcebível sem a palavra do Senhor. Como você pode fazer de um cristão recém-convertido chegar à maturidade da palavra do Senhor, sem a palavra do Senhor? Somos privilegiados, porque nós temos a palavra do Senhor. Você pode dizer um amém comigo? Amém. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. E nós vamos, nesse primeiro momento, agradecer ao Senhor, porque a palavra dele é viva, eficaz, porque a palavra dele se renova todas as vezes que nós lemos, e porque principalmente nós, como brasileiros, nós temos acesso à palavra dele. Senhor Jesus, muito obrigado, porque nós temos tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo que o Senhor falou através dos discípulos, através da sua vida, através de outros personagens bíblicos, registrado na tua palavra, que é a Bíblia. Obrigado porque nós moramos num país onde temos tantas versões e tantas literaturas cristãs que servem para abençoar a nossa vida, que servem para nos despertar de desafios que nós temos como cristãos, de abençoar o próximo, de amar o próximo, assim como o Senhor nos ama, de uma forma incondicional. Obrigado pela Bíblia, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é a luz dos nossos caminhos. Obrigado porque nós podemos meditá-la em cima dela, dia e noite. Toda vez o Senhor fala conosco. Obrigado, Senhor Jesus. Nós pedimos por aqueles irmãos que têm trabalhado nas traduções da palavra do Senhor, que o Senhor dê sabedoria, discernimento, que o Senhor levante recursos, principalmente ainda para atingir aquelas 180 milhões de pessoas que não têm a palavra do Senhor para ler na sua língua nativa, Pai. E nós, mais uma vez, Pai, somos gratos ao Senhor, porque nós temos a tua palavra, e porque nós podemos viver na sua palavra, e porque nós podemos compartilhar a sua palavra. No teu santo e poderoso nome. Amém.